vamos falar mais sobre animais de estimação. Os bichos de estimação estão cada vez mais integrados às famílias. Tem até creche para acolher os pets enquanto os tutores estão fora de casa. Além disso, já criaram hotel, chips de identificação e inúmeros apetrechos para eles. Mas e a saúde dos animais? Como cuidar dela? É o que vamos saber agora, conversando com a Andréa Ribeiro, que é médica veterinária e está aqui no nosso estúdio hoje. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, sou eu que agradeço o convite. Olha, muito bom te receber, ainda mais para falar sobre esse tema, né? Porque hoje em dia os animais de estimação, eles fazem parte mesmo do nosso dia a dia, né? Convivem com a nossa família e há quem diga que eles fazem parte da nossa família. Mas alguns cuidados são essenciais. Queria que você começasse falando sobre a castração. Quando que ela é indicada? Bom, eu sempre digo, até nas minhas redes sociais eu já criei o meu bordão, que é a família multiespécie, né? Que cães e gatos realmente fazem parte da família. Às vezes é a única família que a pessoa tem, né? Com relação à castração, gatos, você pode castrar o mais cedo possível, né? Hoje em dia existem estudos comprovando que não existe risco de se castrar precocemente o gato macho e ter problema de obstrução urinária, que há tempos atrás acreditava-se que se castrar cedo demais poderia ter problema urinário, como obstrução da uretra. Hoje a gente sabe que não existe esse risco. Mas para cães, a coisa muda de figura, né? Eu brinco dizendo assim que cães e gatos são seres de planetas muito distantes. Então, você não pode tratar um gato como fosse um cão em miniatura e nem vice-versa. Então, cães, cadelas de pequeno porte, é recomendável que a castração seja feita após o primeiro cio, entre o primeiro e o segundo cio. Quanto mais cedo, menores são as chances de ocorrer câncer de mama, né? Agora, castração de macho. Bom, a gente tem que pensar que a gente tem um sério problema de abandono de animais. Então, a gente preconiza a castração mais cedo possível, mas a gente tem que pensar em algumas coisas. A castração também traz algumas desvantagens. Então, vamos analisar friamente cadelas de pequeno porte, castração entre o primeiro e o segundo cio. Cadelas de grande porte, por exemplo, você tem uma dog alemão. Uma cadela vai atingir 60 quilos fácil. Você castra depois do primeiro cio? Não. Você vai esperar ela atingir todo o crescimento máximo que ela pode crescer. Por quê? Porque a castração precoce pode trazer problema ortopédico, entende? Você pode não ter fechamento de epífise óssea, que o osso, ele cresce através das extremidades, que é a epífise óssea, né? Então, a gente espera a cadela grande, o cão de grande porte, espera atingir o tamanho máximo. Agora, cão macho. A castração das fêmeas evita infecção uterina, porque você tira o útero, diminui os riscos de ter câncer de mama, evita prenhez indesejada, doença sexualmente transmissível. Sim, cães têm doença sexualmente transmissível, tem essa também. Agora, no macho, a castração, ela tem que ser analisada caso a caso, não existe receita de bolo. Então, hoje, quando a pessoa chega para mim e fala assim, André, eu tenho um macho, bora castrar? A sua casa é segura? Aí eu pergunto, sua casa é segura? Existe chance de fuga? Não. Então, não vamos castrar. Ai, André, olha, eu tenho um monte de cachorro, eu moro na periferia, minha casa não é segura, então bora castrar. Mas também seguindo essa risca, assim, o cão de pequeno porte. E segura que você está falando, não tem o risco dele sair Dele fugir, dele acasalar, dele morrer atropelado, dele morrer envenenado, porque infelizmente a maldade humana existe, né? E não existe o risco também de pegar alguma doença, pegar o tumor venéreo transmissível, né? Então, o cão macho, a gente analisa caso a caso. A análise é feita de acordo com cada família, cada realidade de cada família. E é verdade que quando a gente castra o cão, principalmente o cão macho, ele fica mais calmo ou não? Não, nem sempre. Isso é mito? Isso é mito, isso é mito. Então, assim, André, eu tenho 2 cães, eles estão brigando, eu vou castrar, vai parar de brigar? Nem sempre. Não é uma regra, Não né? é uma regra. Isso não é uma regra que vai deixar ele mais calmo, entende? Então, André,
Tem gente que acha assim, eu vou castrar meu gato porque ele vai parar de fugir. Você corta os órgãos genitais, você não corta as pernas do gato. Nem deve, viu? Nem deve. Então, ele vai continuar fugindo se você não impedir a fuga. A sua casa tem que ser segura. A casa tem que ser segura para o cão, a casa tem que ser segura para o gato. É igual para criança, né? Sim. Se você tem uma criança, você tem que garantir a segurança dela. Com um animal de estimação é assim, você tem que garantir a integridade dele ali, Sim, garantir que ele não vai sumir. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Quanto à castração, não existe receita de bolo. Tem que conversar com o veterinário responsável para ver se é a fase certa, o momento certo para castrar o animal. Mas, assim, a gente preconiza que tem que castrar, porque a gente tem um seríssimo problema de abandono de animais na nossa cidade. Tá certo. A gente falou no primeiro bloco sobre a importância da atividade física, passear com o bichinho, isso pode ajudar inclusive na regulagem do peso ali dele, né? Assim como a gente ajuda a evitar a obesidade dos animais. E eu já ouvi dizer que quando a gente castra o cão, ele engorda. Isso é verdade ou também é um mito? Não, tem uma relação, mas o maior problema da obesidade é a ingestão calórica, né? Porque o animal passa a gastar um pouco menos de energia, né? Ele pode ficar um pouco mais quieto, mas a obesidade é ingestão calórica. Você tem que controlar o que seu animal come. Ele come pouca ração, mas você come um pão de queijo, você dá para o cachorro, você come um pão, você dá para o cachorro, tudo você come, dá para o cachorro. Gente, eu tenho um problema seríssimo em casa que tem idosos. Casa que tem idoso, eu sei que vai ter animal obeso, porque tudo que come vai dar para o animal. Mima o bichinho, né? Porque a gente tenta compensar as nossas ausências com comida. As nossas confraternizações são em torno de comida. Então, a gente tenta compensar as nossas ausências, a falta de passeio, com comida. E aí o animal engorda. E a gente tem que ter em mente do que é passear e do que é fazer exercício físico, que são coisas distintas, você entende? Passeio, o que é? Você vai deixar o animal... O passeio, ele não tem ritmo. É para o animal cheirar, para ele fazer xixi e tal. Agora, o exercício físico tem ritmo. Então, tem animal que você precisa ter um ritmo para gastar aquela caloria. Entende? Por exemplo, você vai querer ter um Blue Heeler. Você conhece Blue Heeler? Sim. Você vai querer ter um Blue Heeler no apartamento. Ele vai ficar obeso, porque é um cão de trabalho, é um cão que tem muita energia. Então, com esse animal, você tem que fazer... Tem que gastar energia. Casa, né? Se você não queima a energia dele, é perigoso. Ele pode até destruir, mas ele vai ficar obeso se você não gastar toda a energia que ele tem para ser gasta. Entende? Então, esse animal, ele não precisa passear, ele precisa fazer exercício físico, gastar aquela energia, não é passear. É botar para correr, botar para gastar aquela caloria que está lá toda retida dentro dele. Então, isso deve ser levado em consideração na hora de adotar um bichinho, né? Sim. Se você mora num apartamento muito pequeno, não faz sentido você ter um cachorro tão grande. Se tiver um cachorro grande, você tem que ter a consciência de que vai ser necessário. E a questão não é o tamanho. Olha, eu vou ter um Beagle no apartamento. Você sabe o que é o Beagle? Sim. Que cachorrinho? É o Snoopy. Sei. Beagle é um cão que tem muita energia. E é pequeno. Ele vai destruir seu apartamento. Agora, Andréia, eu posso ter um dog alemão no apartamento? Se você levar ele para passear, pode. Porque ele é quietão. Ele é muito grande. Sei. Mas se você... Na verdade, todo animal precisa passear. E o fato de você... eu moro numa casa enorme que tem quintal. Não, isso não te livra de ter que passear com seu animal. Porque aquele quintal enorme é a casa dele. Ele precisa sair daquele ambiente para ter uma sanidade mental. Você imagina você trancar dentro de casa 24... Mesmo que seja uma casa grande? Mesmo que seja uma casa grande, você tem que levar ele para passear. Então, essa coisa do tamanho da casa, não é bem assim. Eu acho que você tem que pensar o ritmo da família. Andréia, eu não sou de fazer atividade física, então não tem um Beagle. Não tem um Blue Heeler, entende? Tá, então pra gente entender, porque, pelo menos a minha crença, acho que a da maioria das pessoas é justamente essa, né? Você mora numa casa pequena, então você tem que ter um cachorro pequenininho. Nem sempre. E não é assim. Então, explica pra gente, quais raças, por exemplo, são indicadas pra gente criar num apartamento, se eu sou uma pessoa que não tem tanto tempo, assim, pra levar esse bichinho pra passear? Dá pra gente fazer uma lista, por exemplo, de 5 raças? Por exemplo, primeiro você tem que ver a sua preferência pessoal também. Se você quer um animal de pelo curto, um animal de pelo longo, um animal um pouco maior ou um animal um pouco menor. O tamanho da casa não tem relação com o tamanho do cão.
Você tem que pensar no ritmo de vida que você leva, se você vai ter tempo para fazer atividade física. Então, por exemplo, André, eu gosto de cachorro grande, mas eu não tenho tempo para ficar fazendo atividade física. Então, você pode ter um Shar-Pei. Shar-Pei não é animal. Shar-Pei, você passeia meia hora com ele, ele tá assim, ó. Entende? Só passeia mesmo para ele dar uma distraída, relaxada. E é um cachorro grande. E é um cachorro tranquilo. Ele não vai destruir sua casa. É extremamente limpo. Ai, André, eu quero um cachorro de pelo longo. Eu não quero fazer atividade física. Então, pode ter um Shih Tzu, pode ter um Spitz. Ok. Entende? Então, tem que pensar no ritmo de vida que você leva. É ideal você pensar no tamanho da sua casa, sim, mas é mais na sua rotina, no tempo que você vai ter para fazer atividade física ou só passear. Certo. Agora eu vejo muita gente adotando outro cachorro porque diz que o cachorrinho que tem precisa de companhia. Até que ponto isso pode ser saudável? Até que ponto isso pode ser seguro também? Olha, cães não são animais para viver na solidão. Ah, André, eu saio de manhã e volto só à noite, então não tem um cão. Ele vai ficar mal. Ele vai ficar mal, ele vai ficar infeliz, tá? Ah, André, sai de manhã e só volta à noite. Tem um gatinho também, até o gatinho também não é legal viver só. Você vai ter que ter tempo para dedicar, para dar atenção para esse gato. Só que o gato dorme muito, ele vai dormir muitas horas do dia. Então, se você chegar e brincar com ele, ok. Agora, se você tem um cão, realmente não é legal que ele seja só. A gente tem que pensar que cães e gatos são seres sencientes, eles têm consciência da existência deles, eles têm sentimento, eles têm frio, fome, medo, dor, e eles sentem solidão que nem a gente. Então, o bichinho pode ser uma alternativa, né? Adotar mais um cãozinho para ficar junto ali. Sim, só que, por exemplo, vamos pensar na diferença de adotar e resgatar? Sim. Adotar. Eu sei do estado de saúde desse animal, ele já foi castrado, já passou pelo veterinário, eu sei como está. Ok, você está adotando. Você pode chegar e botar ele junto com o seu animal, tá? Apresente, né? Mas você pode colocar junto. Agora, André, eu vou resgatar. Há mais ou menos 2 meses eu resgatei uma cadelinha. Eu estava voltando da rua, uma cadela, 1h da manhã, andando no meio dos carros, esperando ser atropelada. Na minha casa, eu botei ela na quarentena. O que é a quarentena? Separadinha ali. Separada dos meus cães. Ela teve contato com 2 gatos meus, porque não tem doença, algumas doenças são espécies específicas. De cão não vai passar para gato, de gato não vai passar para cão. Entendi. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu levei para casa e dei um carrapaticida para ela. E fui aguardar para ver como é que ela estava. Hoje ela está castrada, resumindo, a gela é minha, não vou doar ela não. Mas, gente, tem em mente que se você for resgatar um animal, você não pode chegar e já colocar junto com o animal que você tem na casa, porque você pode estar introduzindo novas doenças na sua casa. E o nosso pavor é a sinomose. Né? Sinomose é uma doença extremamente grave, com alta taxa de mortalidade e muito transmissível. Então, não pegue o animal na rua que você não sabe de nada dele e coloque junto com o cão que você já tem. De preferência, leve para um veterinário, mas mesmo passando pelo veterinário, ele precisa fazer quarentena. Isso vale para gato também, tá? Tá certo. Ficou alerta, então, para você aí que tem um coração sensível, às vezes se identifica com um bichinho ali que está na rua. É um gesto bonito, mas a gente tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade. Agora eu queria falar um pouco mais sobre as doenças. A vacinação é fundamental. Peguei um filhotinho ali, o que eu preciso fazer primeiro com ele? Filhote, cão, a partir de 60 dias, ele já deve ser vacinado. Na verdade, a primeira vacina, a primovacinação, ela é feita a partir dos 45 dias de vida. Mas você pegou o animal, a primeira coisa, vacine e leva no veterinário para ele ser vacinado e passar por uma consulta, tá? Quantas vacinas ele vai tomar? Na verdade, vai depender da idade do animal e da idade que você vai começar essa vacinação. O que a gente tem hoje estabelecido, o guideline estabelece, é que a última dose de vacina polivalente do cão, ela vai ser dada com 16 semanas ou mais de idade. E quem diz isso não é André, não é assim, fonte, voz da minha cabeça, não. A gente tem um guideline que diz como que a gente tem que trabalhar, né? Então, eu vou fazer a última dose com 16 semanas ou mais e vou fazer um reforço aos 6 meses de idade. E depois, quando ele fizer 1 ano. E aí, todo ano eu vou fazer essa vacina. A vacina ela tem que ser dada anualmente, não é só antirrábica. Acontece muita gente chegar, a pessoa chega na consulta, eu falei, o animal é vacinado? Foi vacinado na campanha.
Vacina Não é só antirrábica, a legislação exige, a gente é obrigada a dar. Mas eu estou falando de vacina polivalente, da vacina múltipla viral, né? Então, essa tem que ser dada todos os anos, até o último ano de vida do animal. Algumas pessoas pensam assim, o meu cachorro é velho, precisa vacinar não, né? Aí é que eu tenho que vacinar. Porque como ele está velhinho, ele pode estar imunologicamente comprometido. Então, todos os anos aí que tem ele precisa mesmo. Aí que ele precisa. Vermífugo. Existe aquela crença de que tem que dar vermífugo a cada 3, a cada 6. Você dá vermífugo quando tem verme. Por isso você tem que levar no veterinário. Hoje, do mesmo jeito que a gente tem resistência a antibióticos, hoje a gente sabe que tem resistência a vermífugo. E aí você fica dando vermífugo de tempos em tempos, quando você precisar do vermífugo, não vai funcionar. Não vai funcionar. Entendi. Olha, eu não sabia disso também. Pois é. E o que a gente precisa fazer regularmente? Desparasitização, controle de carrapato e pulga. Qual é o limite de carrapato aceitável num cão? Nenhum. Ele não pode ter nunca carrapatos. Então, para isso, você tem que usar carrapaticida. A gente pode usar a carrapaticida oral, né? Tem algumas marcas, né? Oral. A gente tem pipeta que você vai passar no dorso do cão e tem coleira carrapaticida, que eu amo, porque dura aí 8 meses. Pensa, você põe uma coleirinha aí, ela é repelente. Fica em paz. Fica em paz, é um sossego. Agora, ainda sobre essa questão da vacinação, a gente repetiu várias vezes aqui da necessidade de passear com o bichinho. É importante que ele esteja vacinado, né? Sim, porque a sinomose, que é uma doença extremamente grave, o vírus da sinomose, ele tem tropismo, ele tem atração pelo sistema nervoso central. E ele vai causar morte. Nós vivemos em área endêmica. Aliás, o Brasil é uma grande área endêmica para sinomose. O que isso significa para quem está É uma doença que acontece, que está solta aí na rua. Por quê? Porque a gente tem animal abandonado na rua, entende? E a sinomose você pode levar para dentro da sua casa no seu sapato. Aí, Andréia, meu cachorro pegou a sinomose. Como? Ele não sai de casa, tá? Mas você sai. No seu sapato você pode levar ele para dentro de casa. É que tipo Covid. E tipo Covid mesmo, porque é um vírus que não resiste a sabão, mas é extremamente transmissível, como Covid. Então, a gente tem que vacinar, por quê? Porque o vírus está aí na rua por causa do abandono de animais. Na verdade, a gente precisava de política pública para punir quem abandona animal. E é uma população que a gente nem tem controle, né? Porque a população de rua de cães aí a gente não consegue nem ter noção de quantos tem na rua e abandonado. A gente pode fazer estimativas, mas hoje nós temos um hospital veterinário público que ainda não está funcionando a todo vapor. Então, por exemplo, hoje ele faz consulta, mas não faz exames. Faz cirurgia? Faz. Castração de macho só. Né? Mas seria maravilhoso se esse hospital veterinário público fosse evoluindo para poder microchipar todos os animais, entende? E tratar efetivamente os animais da população carente, porque se achou um animal na rua, passa o leitor de microchip, pertence a tal pessoa. Aí a pessoa vai ser multada, entende? Ela pode ser punida por abandonar aquele animal. Então, é algo que a gente tem que estudar e batalhar para ter essa política pública. Com certeza. Doutora Andréia Ribeiro, muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por ter trazido tantas informações especiais, importantes para quem tem bicho em casa, para quem tem cão, para quem tem gato, que a gente consiga tratar melhor dos nossos amigos, né? Até uma próxima oportunidade. Foi um prazer. O prazer foi todo meu.